colocado no mérito do Presidente da República. Como é que avalia a situação? Bom dia para si, Massango. Bom dia, telespectadores. O Estado moçambicano, através do governo, ele não tinha mais que fazer senão que seja isto que está a acontecer. Nós, os moçambicanos, sabemos muito bem do que está a ocorrer relativamente à questão da corrupção desgeneralizada que está a desgraçar o nosso país. Se lembra, internauta, tivemos um relatório no princípio deste ano de 2021 do Gabinete Central de Combate à Corrupção, que apontava 3 mil milhões de meticais que foram surrupiados nos cofres do Estado durante o ano de 2025. Sendo assim, e vendo os serviços sociais como a saúde, a educação e a questão da insegurança alimentar cada vez mais pétrica, o Estado, através do governo, não podia fazer outra coisa senão mudar de postura e poder procurar formas de poder inverter o cenário que se vive no país. Porque, de alguma forma, parece-nos que o enriquecimento ilícito tornou-se uma realidade e, por conseguinte, já não havia aqui uma confiança, ou não há confiança por parte do cidadão, por parte do contribuinte para o erário público, ele poder continuar a proceder assim. Daí que o Estado, de fato, deve tomar esse posicionamento. Agora, o mais importante aqui não é apenas deter as pessoas. Precisamos sim de garantir com que as pessoas detidas, se elas forem efetivamente, se provar que eles surrupiaram o erário público, esse erário deve ser recuperado de alguma forma. Alguns deles podem ter investido em patrimónios, outros transferirem esses valores para os paraísos fiscais, dentre várias outras formas que podem ter sido encontrado para poder camuflar a desgraça que fizeram para o nosso país. Eu acho que a PGR, neste momento, deve ter uma instrução clara do Estado ou do governo moçambicano para que desempenhe esse papel por forma a garantir a manutenção do próprio governo efetivamente. Porque ao manter o cenário que vivemos hoje, dificilmente esse governo tem pé para poder manter-se firme e tem pé para poder andar. Tendo em conta que tudo aquilo que poderia servir para a melhoria de qualidade de vida da população no geral está neste momento nas mãos de um punhado de gente que dia após dia, usando a impunidade, acabam retirando o erário público. Não é algo que está escondido, só para poder analisar o enriquecimento de alguns cidadãos nossos que vivem neste país com salários míseros, mas estão a ostentar patrimónios, propriedades com valores extremamente altos que não tem nenhuma comparação com o rendimento que esses cidadãos têm. E mesmo reparando o próprio país, que não tem indústrias capazes de poder pagar salários capazes de poder sustentar o patrimônio desses cidadãos que estão a ostentar essas riquezas, dificilmente também pode se encontrar. Então, está claro aqui de que existe um trabalho fácil para o CERNIC, para o Ministério Público poder deter e poder recuperar o erário público que foi privatizado por esses cidadãos. Está claro. É o que diz o Dr. Pangai. Efetivamente que sim, porque reparando, não precisa de uma investigação aturada assim para poder se perceber que há aqui concidadãos que estão a retirar o erário público.
comparando com os salários que esses concidadãos recebem, o patrimônio que eles juntaram, a riqueza que eles juntaram, os meios móveis que eles possuem, circulam nas grandes cidades deste país, com cidadãos que o salário que eles têm, ou a renda que eles têm, ou os negócios que eles têm, em nenhum momento pode justificar as riquezas que eles estão a ostentar dia após dia. Aliás, há pouco tempo vimos no discurso de Daniel Francisco Chapo a falar do enriquecimento ilícito. Significa isso que todo mundo consegue ver que existe de fato concidadãos que estão a ostentar riquezas sem que tenham efetivamente que justificar tais riquezas. Por isso mesmo que digo que não é um serviço aturado que Cernic deve fazer, ele porque já tem evidências suficientemente fortes para poder ir para cada um desses concidadãos, poder recuperar o erário público que foi privatizado. Mas, como diz aqui, não há muito trabalho para o Cernic. Estes cidadãos, geralmente um criminoso, quando comete um crime para a repetição, o mínimo que deve fazer é tentar camuflar-se o máximo possível, blindar-se o máximo possível, de modo em que não hajam indícios ou provas que o levem à barra da justiça. Mas não estão a conseguir fazer isto. Estão a ostentar. Quem que não passa por aí na zona do Costa do Sol consegue ver aquelas mansões todas ali? Quem que não consegue passar pela Matola, por aí em grandes cidades? Quem não consegue ver as viaturas de alta cilindragem que estão a circular aqui privados? Já que pararam para questionar onde que buscaram valores para poder conseguir essas viaturas de alta cilindragem? Já parou-se para poder pensar onde que se consegue fundos para poder construir patrimônios que nós estamos a ver aqui em grandes cidades? Será que eles não se achavam intocáveis, então, esses criminosos? Independentemente de serem intocáveis ou não, quando nós estamos a dizer que é um trabalho fácil que Cernic pode fazer, é só reparar o patrimônio que cada um dos concidadãos ele ostenta e comparar com a renda desses cidadãos tem, para ver se justifica ou não que esse concidadão tenha essa riqueza que ostenta no seu dia a dia. Por isso mesmo estamos a dizer que ele não consegue blindar tais recursos que surpiam no erário público, porque depois surpiam e o ostentam, até gozam com a população, a viver numa vida que está muito longe daquilo que é a sua renda, porque o cidadão moçambicano conhece o seu vizinho, o que cada um faz, qual é a empresa que ele tem. Há pouco tempo nós vimos daquela vez quando apareceu um jovem aí a dizer que tinha emprestado o Estado 500 e tal mil milhões de meticais, que foi devolvido. Um jovem, quando é que ele conseguiu juntar aqueles valores todos até chegar a emprestar o governo moçambicano? E, por sua vez, o Banco Central teve que ir recorrer pelas reservas para poder pagar tal dívida. Mas como é que se explica uma coisa dessas? E ninguém questionou a ele. Ele veio em público a dizer que não, o dinheiro é meu. É resultante da minha empresa, não sei lá o quê. Qual é a idade que você tem? Em que momento em que você chegou a ser um empresário de sucesso e juntar 500 e tal milhões de meticais e chegar a ter essa capacidade de emprestar o Estado moçambicano? Então, é por essa razão que, numa situação daquela, Cernic poderia ir nele para poder investigar, até que medida em que ele conseguiu juntar aqueles valores. Qual é o sucesso que a empresa dele teve até ao ponto de vir e emprestar ao Estado? Não faz sentido. Não há, aqui é apenas questão de querer. Eu acredito que se agora começa assim, aliás, esse cenário, no princípio de cada mandato de um novo governo, sempre ocorrem essas detenções. Mas de todas as detenções que ocorreram, apenas divulgaram as detenções e não chegaram a dizer o que se recuperou dessas detenções. O mal está aí. É que não pode apenas correr de podermos mostrar que o PCA X, o diretor-geral X, o fulano X foi detido por desvio de dinheiro, de várias coisas, e por aí calou, terminou o assunto. Da mesma maneira que apresentam essas pessoas, deverá aparecer também
o julgamento que ocorreu, o resultado do julgamento que traduza na devolução deve ser mediatizado o julgamento. Depois do julgamento tem que nos dizer o que se recuperou. Porque não basta apenas o cidadão moçambicano, o contribuinte possa estar a ouvir também de que detemos fulano, porque desviaram tantos milhões de meticais. E pronto, o caso morre por aí. Não vem mais dizer, depois daquelas detenções de julgamento, quanto é que se recuperou para esse caso. Por exemplo, as detenções no Ministério das Finanças, já tivemos anteriormente. Foram aí, carregaram todos aqueles. Qual é o ponto de situação daqueles senhores que foram antes dessas carregam e depois não atualizam o povo moçambicano, o que é que se recuperou? Quando, em que momento que vê se atualizar ao povo moçambicano sobre algumas recuperações que estão sendo feitas de cada um dos casos? Acha que os roubos e as detenções, as recuperações não justificam, não chegam ao mesmo nível do que as pessoas teriam se apoderado? Nós estamos aqui, depois das detenções, do julgamento, tem que dizer ao contribuinte desses valores que foram surrupiados, daqueles valores que haviam sido surrupiados, nós conseguimos recuperar tanto. Do caso X, do caso Y, do caso XZ. Não basta apenas nos trazer aqui nas imagens das detenções, parecendo um teatro apenas. Porque isso acaba sendo um teatro. Tivemos até agora, qual é o ponto de situação do primeiro lote de detenções que ocorreram no Ministério das Finanças? Até agora nós não sabemos. Se calhar até já estão fora aqueles senhores. Ok. Então, essa pessoa estarem fora até. Não, é que não se sabe qual é o ponto de situação. Lembra-se que houve detenções na Baixa, exato, ali na autoridade tributária. Foram buscar aqueles senhores ali e depois já não tivemos solução. Temos o segundo lote, agora ainda não sabemos do desfecho do primeiro lote. Estamos à espera. O que vão dizer sobre isso? Nós precisamos da questão da devolução dos valores acima de tudo. Mas, doutor Pangai, olhando para os casos já mediatizados, já casos já na rádio, detenções em Moçambique, falo de Helena Taipo, dívidas ocultas, no concerne à recuperação, faz jus, faz sentido, temos recuperado valores equivalentes ou superiores àquilo que é roubado ou desviado para esses criminosos, de modo em que os próximos que almejam roubar digam não, porventura cair nas mãos da justiça, terei que tirar aquilo que tenho até o que não tenho. É o seguinte, o grande problema, como eu estava a dizer, só posso voltar a repetir, é que mesmo essa questão do assunto da Helena Taipo, mais você dentre os outros, não se soube exatamente o valor que foi recuperado. Não há informações como tal. Até agora, em público, nunca vi, eu pelo menos nunca vi tal informação sobre quanto, apenas ouvimos anos de cadeia da Helena Taipo, mas em termos de retorno, até porque a Helena Taipo acabou de pegar uma pena mais pesada em relação àqueles que contraíram dívidas para este país para muitos anos. Infelizmente, não sei como que isso funcionou, mas podemos ver que eles acabaram, portanto, tendo uma pena inferior os que fizeram dívidas ocultas, e hoje o país está a pagar severamente por essa questão. Já essa situação que estamos a viver no setor da saúde, na educação, pode ter muito a ver com as dívidas ocultas, porque estamos a pagar essas dívidas. E aqueles que foram julgados não disseram efetivamente quantos valores que foram recuperados. Apenas foram ficar lá no hotel de Linga, ficaram lá e voltaram. No hotel foram de Linga. gozar férias durante o tempo todo que ficaram lá, gozaram férias e agora já voltaram ao local. Na sua explanação, o Dr. Pangai teria trazido aqui um caso desse jovem que emprestou dinheiro, diz que emprestou dinheiro ao Estado moçambicano. É importante dizer que parecia-nos que o jovem tinha vínculo com a ou melhor, tinha vínculo com alguma estrutura governamental do país, tanto para parte da Justiça ou do Conselho Constitucional, por que não dizer também própria presidência. Face a este assunto, me leva aqui a introduzir um outro ponto que também vamos discutir hoje, sobre as regalias dos chefes de Estado, benesses aos ex-chefes de Estado e assim como os seus familiares. Como é que avalia este cenário que terão até os seus dependentes terão aqui uma assistência, terão valores simbólicos a receber quando destas regalias acordadas neste governo do Presidente Chá? É o seguinte, numa altura em que o país está numa situação de tangas
e aparecer o anúncio daquelas regalias, de alguma forma faz com que enfureça ao contribuinte moçambicano. Porque todos aqueles que contribuem em termos de impostos esperam que, quando se metem na estrada, encontrem uma estrada em condições. Quando vão ao hospital, tenham um tratamento adequado. Quando está na escola, igualmente encontre carteira, encontre condições adequadas. Mas, no entanto, não existem essas condições e, no entanto, o Estado moçambicano, através do seu governo, anuncia aquelas regalias. De alguma forma, podem constituir um insulto para a população que está a viver neste momento em condições precárias. Vimos há pouco tempo a situação penosa da população de Gaza, Xai-Xai, que sofreram as inundações. O INGD acabou desativando os centros de acomodação, deixando as populações, deixando as vítimas à sua sorte. E quando as televisões vão mostrar aquele cenário e procuram saber o porquê que desativou-se os centros de acomodação para famílias que as suas casas continuam ainda submersas e perderam tudo e não se deu nenhuma condição para que eles iniciem a nova vida nos outros pontos. Diz que não, houve uma investigação prévia para que pudesse se desativar os centros. Mas essa investigação, a que conclusão chegou, tendo em conta a situação que estamos a verificar hoje? Pessoas que estão a improvisar tendas de plástico, onde estão a viver naquelas condições. E aparecerem, neste caso, regalias daquele tamanho. A pior coisa é ter aquelas regalias todas que passem para os seus herdeiros. E não diz até que geração aqueles subsídios deverão passar e terminar. A Bíblia, ela está clara quando diz que, olha, por causa do pecado dos pais, ele vai castigar até a terceira ou a quarta geração. Mas neste caso, das regalias que se dão aos presidentes, só dizem de que aquelas regalias passarão para os seus herdeiros. Então, estamos a dizer aqui até que herdeiros, até que geração? Significa que vamos ter aqui filhos? Pois esses presidentes, porque todos nós temos certeza que, a única certeza que nós temos que vamos sair deste mundo. Ninguém vai viver eternamente. Depois de sair da vida deste mundo, os presidentes, os filhos vão ter aquelas regalias. Os filhos, depois de terem saído também os netos passarão a ter. Os bisnetos irão ter. Aquela lei não pode, tem que limitar, no mínimo que seja lógico. Terminar por aquela questão de que os herdeiros também vão se beneficiar daquelas regalias. Para além das regalias, elas serem difíceis de poder conceber num país onde temos situações precárias que vivemos, e aparecer cidadãos que tenham aquelas regalias é extremamente difícil. Eu acho que o momento em que se anunciam aquelas regalias não é próprio. O que o governo, o Estado moçambicano deveria fazer era melhorar a produção e a produtividade. Levar o cidadão que está na vida precária para um outro nível. E chegado a esse nível, que provavelmente poderá equiparar com algumas condições, algumas regalias que possam se dar às hierarquias máximas. Porque a diferença do mais pobre com aquelas regalias, eles são abismais. Até pode não ser tanto assim, mas o grande problema é que como se justificam aquelas regalias quando nós conseguimos notar, há pouco tempo, lembra-se, viu o Ricardo Machava, do Grupo Soico STV, apresentou o estado da Estrada Nacional número 1. Numa situação daquelas, apresenta-se o documentário sobre a situação dos centros de saúde da cidade de Maputo e Matola. Também a Soico fez esse documentário.
situações difíceis de poder compreender e depois aparecem um decreto que aprova essas regalias. Essa situação aqui, eu acho que parece que está-se a empurrar ao Estado moçambicano, ao governo no geral, para que ela continue a cometer erros por forma a que não tenha peixe. Mas quem pode estar a empurrar? Não temos assessores, não temos pessoas que entendem da matéria, porque é complicado quando o Pangai diz que estamos a empurrar o Estado. Quem pode estar a empurrar o Estado para este abismo? Deus, ele pode fazer isso. Existe uma injustiça que é praticada pela justiça de Deus. Injustiça que é praticada pela justiça de Deus. Então, se neste momento nós temos um governo que está a tratar seus cidadãos do jeito como tem estado a fazer, vimos nas manifestações, há indicações ali de cerca de 300, 400, os números diferem, mas morreram pessoas por baleamento. E as balas, as armas, são propriedades do Estado. Não há aqui nenhuma... até prova contrário, aquelas pessoas foram baleadas pelo próprio Estado moçambicano. Então, será que, uma vez que os dirigentes, segundo a Bíblia, os dirigentes são colocados por Deus, e esses dirigentes que foram colocados por Deus foram dados competência de poder matar? Será que nessa altura, tendo em conta que se Deus efetivamente colocou esse governo, e Deus vendo que esse governo está a praticar chacina contra o seu povo, porque o povo é de Deus, e o governo está a praticar chacina contra o povo de Deus, será que Deus está satisfeito com isso? Então aí pode praticar, o governo pode achar uma injustiça daquilo que vai ocorrer, mas essa injustiça é a justiça de Deus para poder criar normalidade dessa situação. Pessoas hoje estão a morrer por falta de tratamento, por falta de cirurgia nos hospitais. Mas, no entanto, esses dirigentes que foram colocados por Deus estão a anunciar dia após dia de que estão a roubar dinheiro, que estão sob o seu controle. Os 3 mil milhões de meticais foram roubados em 2025. Quem está a controlar isso? Estava na responsabilidade de quem? Do próprio governo, do próprio Estado. Como é que o Estado deixou escapar 3 mil milhões de meticais durante um ano só? Para depois estarmos a assistir o sofrimento da população que nós estamos a ver. Até que medida em que Deus vai aprovar isso? Eu acredito no poder de Deus. Então, Deus, quando chega a um momento, vê que há uma situação dessa. O desempenho do próprio governo, do próprio Estado, vai começar a ser pífio. Tudo quanto vai começar a fazer, vai merecer contestação por parte da sociedade. E o próprio governo vai começar a perceber que já não está a conseguir mais remar o barco. Porque Deus tem capacidade de poder fazer isto. Temos que crer, na verdade, os dirigentes, de alguma forma, quando eles chegam a dirigir um país, porque tem alguma aprovação de Deus. Mas quando eles começam a praticar falcatruas, da mesma maneira que quando um responsável nomeia alguém, e esse alguém, quando começa a praticar falcatrua, demite-o. Então o governo foi colocado por Deus. E por conseguinte, esse mesmo Deus não tarda para poder demitir este governo. Então o governo da Frelimo Deus já colocou. Em condições normais, estamos a falar daquilo que a Bíblia nos aponta. De que os dirigentes são indicados por Deus. E se não fazem a vontade de Deus, Deus não fazem a vontade de Deus, eles são demitidos. De que maneira só ele que sabe. Então é por isso que muitas das vezes tenho estado a dizer que, olha, em algum momento parece que a força humana dos moçambicanos para poder fazer mudança neste país esgotou a sua capacidade. Mas Deus, a sua força nunca esgotará. Momento exato, momento oportuno, ele vai tomar formas de garantir com que haja alteração do atual cenário que os moçambicanos vivem. Essa pode ser uma das Nós formas. estamos a dizer que
nós os moçambicanos devemos cruzar os braços à espera do dia em que Deus vai poder coisa. Vamos continuar a poder efetivamente mostrar as nossas inquietações com relação à gestão da coisa pública por parte do governo, por parte do Estado moçambicano. Mostrar exatamente a nossa inquietação com relação às situações que dia após dia são aprovadas, como é o caso desse decreto sobre as regalias do chefe do Estado. Como é que avalia esta crise de combustível no país? O governo, de uma forma insistida, tenta provar aos moçambicanos que no território nacional há combustível. O problema não é com combustível nos portos, mas sim com os retalhistas, contra os terceiros, as transportadoras, que em algum momento acabam criando esse embaraço nas bombas. É brincadeira do mau gosto por parte do governo. É brincadeira do governo. É mau gosto por parte do governo. Como é que o governo ele vem anunciar à sua população de que temos combustível, e quando a população chega nas bombas não encontra combustível, e vem se desculpar de que pode haver uma reexportação por parte das gasolineiras, ou mesmo a existência de fortes indícios de poder haver contrabando dos combustíveis. Onde está o governo quando existem esses que vão reexportar o combustível? Onde está o governo quando existem esses bombeiros que procuram, portanto, contrabandear o combustível? Está onde? Nós temos aqui Cernic, que nós confiamos na capacidade de investigação. Porque esse é um crime. O governo importa combustível para aqui. E haver alguém que possa também exportar esse combustível. Com que ganho para o país que esse indivíduo vai trazer? O governo traz combustível aqui. E há quem está a contrabandear esse combustível e não está a servir ao cidadão. Isso saído da boca do governo. Acha que faz sentido isso? Afinal, o governo está aí para fazer o quê? Quais são as responsabilidades do governo? Há já 2, 3 semanas que vem com essa desculpa de que há combustível no país, mas não sabem dizer por que nas bombas não há combustível. Estamos a investigar. Será que é necessário mais de 24 horas para poder perceber onde está o combustível? Se está a sair do país, de que fronteiras está a sair? Nas fronteiras temos autoridades lá que estão a receber o erário público para controlar as entradas e saídas de qualquer coisa deste país. Aqui dentro temos o controle de todos os lugares. Se é que esse combustível está escondido em alguns tanques, em alguns depósitos, em algumas reservas, como é que a inteligência moçambicana não consegue detectar isto? Há mais de 2 semanas que o governo consegue dizer que há fortes indícios de haver contrabando de combustível e não consegue apresentar sequer esse que está contrabandeando combustível. Então, qual é o nome que esse governo vai ter quando ele aparece na sociedade, diz que há combustível e a sociedade, quando vai às bombas, não encontra combustível? Que nome que você, governo, acha que deve ter? É mentiroso? Maúnoa? É isso que estamos a encontrar. Governo mentiroso. Claro! Enquanto o combustível... Tem mais de encher de produção nas linhas, por favor? Enquanto o combustível não estiver nas bombas e o governo estar a dizer que existe combustível, o cidadão ir nas bombas não encontrar combustível, qual é o nome que vamos dar a esse governo? É mentiroso. É mentiroso, não tem outro nome que traga combustível. Essa desculpa de dizer que não, porque estão a contrabandear combustível, ou pode ser que esteja a ser exportado. Mas você tem a responsabilidade de controlar as rotas do combustível, a sair de lá onde se tira até para aqui. Então não faz sentido as desculpas que estão a dizer, que digam que não há combustível. Não vale a pena mentir para a sociedade. Dizer que há combustível e o automobilista ir às bombas não apanhar combustível. Não faz sentido. Há muitas desculpas aí, estão a aparecer especulações ou não. Há essa questão de que há problema de divisas. Esses fornecedores de combustíveis não estão a ter garantias bancárias para poder comprar o combustível. Razão pela qual eles, ao chegarem lá, não têm... Há uma outra versão, porque os bombeiros estão sem capital para poder... Dentre várias outras desculpas que não têm sentido, porque
Outrora já existia isso. Por que não houve essa questão de falta de combustível nas bombas? São os mesmos que se dizem hoje que não tem capital, mas tiveram combustível sempre. Isso só está a acontecer agora que temos essa crise no Médio Oriente. Então, há uma desculpa aqui que não vale a pena a gente Então, o que é que está a acontecer? Há ou não há combustível, do seu ponto de vista, Dr. Pangai? Para o cidadão não há. Para o cidadão Não há, comum, porque não há. a existência de combustível é ir nas bombas e encontrar combustível. Ouvir falácia do governo dizer que o país tem combustível e chegar nas bombas e não apanhar. Qual é a resposta que você vai dar a esse governo? Quando ele está a dizer que está a mentir. E outra coisa também, gostaríamos que as gasolineiras, os gestores das gasolineiras, viessem também explicar-se o que está a acontecer. Nós tivemos uma conversa com eles ontem, dizem que não recebem a quantidade que deviam receber, recebem quase a metade, um quarto, uma quantidade então, não estão a significativa. mentir. Nesse caso, estão a dizer que o governo está a mentir. Porque o governo diz que temos combustível. Os gestores estão a dizer que não recebem a quantidade desejável. Então, logo, a questão, o adjetivo de mentiroso prevalece. Prevalece neste caso. Então, que o governo diga, na verdade, que não temos combustível suficiente. Ou diga que não tem combustível suficiente. No lugar de dizer que não temos combustível, que não se justifica a atual crise que o país está a passar. Quando, na verdade, o cidadão está numa situação dessas. Hoje em dia, logo num período do ano letivo escolar, onde muitas crianças estão a perder aulas neste momento, porque não tem transporte para chegar na sala de aulas. Onde temos, inclusivamente, aqueles que estão nas machambas usam tratores. Já não podem trabalhar nas machambas porque o diesel, que é o principal combustível para essas máquinas, não está lá. O pouco combustível que está a aparecer é gasolina. Gasolina, geralmente, são essas viaturas ligeiras que são usadas para aqui dentro das cidades. O governo... Diesel, que é mais importante para poder produzir comida, pelos tratores, entre vários outros elementos, e mesmo os caminhões que transportam comida do interior para as cidades, os caminhões estão aí paralisados. Na tela conseguimos ver essa imagem do congestionamento, isso na Matola, primeira rotunda. E o governo aconselha aqui os moçambicanos a pautarem para o transporte público. Isto aqui é congestionamento, estamos aqui a ver na primeira rotunda, Congolote, para quem vai a Moalaze. Este é o caso vivido ontem, quando algumas bombas começaram a ter combustível, então as pessoas iam se comunicando rumo àquelas bombas para poder abastecer. No período noturno era um caos para quem saía de Missão Roque para Zimpeto, encontrar a circular de Maputo. Para quem usava a nova estrada de Mulumbela, primeira rotunda, era um caos. Em alguns pontos a polícia teve que abandonar o sítio de tanta confusão que existia, em que cada um fazia e desfazia na via, bloqueando o troço para poder ter acesso às bombas. Dr. Pangai, o governo diz, senhores, vamos apostar no transporte público. Esta medida trazida pelo governo para aliviar este caos que estamos a ver, funciona ou não? Eu acho que sim. Nós temos que perceber que efetivamente estamos aqui com um problema, com uma crise dos combustíveis em face do fechamento do Estreito de Hormuz, que dava aí acesso a 20% de negócio de combustíveis. E outra questão, temos que perceber de que essa medida de alguma forma também pode poupar as economias nossas moçambicanas, precisamente pelo fato de, se eu entro num transporte público, eu gasto menos em relação à minha viatura pessoal para poder chegar ao posto de trabalho. E, para além disso, vai trazer ganhos em termos de descongestionamento nas estradas. É recomendável que as organizações, os ministérios, as empresas privadas, elas possam garantir o transporte público dos seus colaboradores e deixar transporte semicoletivo de particulares para aqueles que não trabalham.
como estudantes, dentre vários outros. Empresas garantir transporte público para seus trabalhadores. Sim, sim. E os outros transportes serem para aqueles que se calhar não têm uma empresa sólida ou não trabalham. Não, aqueles que não trabalham, todas as empresas deveriam garantir transporte dos seus colaboradores. Os ministérios, transporte para o agente funcionário do Estado. E quem estaria a apanhar outro transporte semicoletivo privado seriam estudantes, assim como desempregados. Esses aí é que poderiam beneficiar do corpo. Então, nessa altura, poderíamos, de alguma forma, minimizar o atual cenário que o país está a passar. Porque não faz sentido, de fato, num período como este, num ministério, onde, por exemplo, possa ter cerca de 150 ou 200 funcionários do Estado, cada um a sair de casa com sua própria viatura para entrar aqui, como temos essa dificuldade de poder raciocinar o nosso governo, de poder estar sempre a concentrar todos os serviços numa cidade e quando amanhece a vida toda está dentro da cidade. Esse é o outro erro que existe aqui. Não há essa questão da desconcentração dos serviços do Estado para outros pontos. Hoje em dia estamos a ver cada vez mais a cidade de Maputo a ser carregada de novos prédios. E, consequência disso, renovação da rede de abastecimento de água dentro da cidade, renovação da rede de fornecimento de energia elétrica, covas de um lado para o outro nunca terminam. Por que disso? Porque um cabo elétrico usado para fornecer energia numa determinada cidade, calcula-se a capacidade daquele cabo para fornecer quantidade de energia para um determinado número de consumidores. E quando aquele número supera, obviamente que aquele cabo já entra em desuso. Tem que se mudar, tem que se remover, colocar o outro nos termos da capacidade. E é isso que a cidade está a fazer neste momento. Ano após ano, a capacidade da rede elétrica acaba sendo inferior em relação às novas infraestruturas que estão lá. A rede de esgoto igualmente começa a ser o mesmo. Okay. Em todos os casos. Então, uma situação dessas, um governo que efetivamente raciocina, não deveria permitir que na cidade de Maputo continuasse a haver edificações de novos edifícios. Não deveria nunca pensar nisso. Também para terminar, Dr. Pangai, vamos ao último ponto. Alguns membros do Anamola, ou ex-membros do Anamola, dizem que o engenheiro Venâncio Mondlane dizem que no seio do partido Anamola há ditadura. O líder deste partido não dá ouvidos a eles quando o informam que há um outro coordenador que não dá ouvidos aos seus seguidores. E assim sendo, optaram em sair do Anamola para abraçar novas oportunidades na Renamo, porque no Anamola há ditadura, o que prevalece é aquele que é o entendimento de Venâncio Mondlane simplesmente. Como é que avalia esta situação? Eu acho que é alarme falso, tendo em conta que ditadura é analisada nos termos de cada um que considera a ditadura. Onde que não existe ditadura? Até Deus tem ditadura. Deus tem ditadura. Até Deus tem ditadura. Sim, quando você não cumpre os mandamentos de Deus, vai a ditadura para você cumprir os seus mandamentos. Okay. Não é? Há regras estabelecidas. Vamos, que se leia, por exemplo, o Deuteronômio 28:15, que fala sobre castigos por desobediência. Não é? Existem regras, cada partido tem regras. E se você não cumpre aquelas regras, começa a usar anarquia, vai dizer que não deveria ser tratado como tal. E por conseguinte, há ditadura. Diz ditadura porque provavelmente não conseguiu enquadrar o desejo que ele tinha. Mas dentro de uma organização, existem regras, as quais devem ser obedecidas por todos. E quando você não respeita essas regras, obviamente que você é penalizado. É aí onde começa a haver essa interpretação de haver ditadura. Olha, as regras
constituem instrumento de ditadura. Ok. Qualquer organização que tem regras, então existe ditadura. Onde não há ditadura é naquela organização que não existem regras, porque as regras elas estão para serem cumpridas. Queira ou não, você tem que cumprir aquelas regras, porque foram estabelecidas naquela organização. Eu não creio que na Anamola não existam regras, não existam estatutos, pelos quais cada um deve portar-se como tal. Então, todo aquele membro que, quando ele pretende realizar a vontade dele, fora daquelas regras, vai considerar que há uma ditadura aqui. As ditaduras existem em todos os lugares. Onde existe regra, onde existem regulamentos, onde existem estatutos, existe ditadura. Porque os estatutos, o regulamento interno, todos esses instrumentos propiciam a existência de ditadura. Então não podemos... Agora, outra coisa, já vimos há dias, aqui estávamos a debater com um sujeito aqui que falava de banir a Anamola. Então, esse sujeito defendeu muitas vezes aqui para poder banir a Anamola. E agora está a aparecer esse outro grupo que está a trazer outra forma de poder dizer que a Anamola... Olha, não quero aqui defender a Anamola, mas temos que perceber que o fenômeno Anamola, ele deve ser devidamente estudado. Por aquilo que se viu em Manica, Chimoio, e dentre vários outros movimentos, no que estamos a citar, um movimento recente que ocorreu na cidade de Chimoio. Então, esse fenômeno deve ser devidamente estudado e perceber, obviamente, por que razão existe aquelas massas que afluem ao Venâncio Mondlane. E depois aparece esse grupo aí a dizer que estamos a sair por causa da ditadura. Comparemos essa declaração com os fatos que se assistiu no Chimoio. E uma das coisas agora que são convidados todos os partidos, vão experimentar a vossa popularidade, ou mesmo lá em Chimoio também. Chimoio. Vamos ver. Há quem diz que se calhar foi uma estratégia de Venâncio Mondlane ir a Chimoio para mostrar a sua postura, porque a Frelimo vai para lá para Chimoio. Se vai para lá também, vamos ver qual vai ser o pulsar de Chimoio. E convidado também podemos. Organize lá um seu seminário em Chimoio. Quer dizer, isso aí dá para poder medir o quão é credível o seu partido. Organiza, ainda tem tempo aqui, ou antes ou depois do evento que vai decorrer agora também da freguesia. Podemos, vai para ali também. E ainda bem que o filho do presidente é dali de Chimoio, para ver qual é o pulsar da população de Chimoio. É interessante aquele desafio que nós vimos. É o seguinte, relativamente aos combustíveis, o Estado moçambicano, através do governo, tem que vir dizer verdade. Não pode vir alimentar aqui mentiras à população que existe combustível, quando a população vai às bombas não encontra combustível. E também não podem se justificar que há fortes indícios de contrabando de combustível, há fortes indícios de reexportação de combustível, e vocês não nos dizerem quem são esses que estão contrabandeando o combustível. E por que não param com esse fenômeno? Essa desculpa não funciona. Enquanto vocês não colocarem combustível nas bombas, haver combustível nas bombas, são mentirosos. E parem com esse discurso da existência de combustível. Outra questão que tem que se ver, essa questão das regalias. Elas deveriam aparecer, calhar, numa altura em que o patamar do mais pobre tenha se elevado o seu nível de vida. É um insulto para aquele que vive nas tendas de plásticos, não tem panela para cozinhar, não tem lume, e depois perceber que, afinal de contas, há uma família que vai se beneficiar de regalias até os herdeiros, e não se diz até que geração de herdeiros. Lembrei-me aqui dizendo de que mesmo a Bíblia fala de terceira ou quarta geração. Então, que se limite até que geração esses subsídios vão terminar. Outra questão é essa que estamos a falar, da tentativa de poder denigrir a imagem de um e do outro partido. Vamos parar com isso. Cada partido ele procure trabalhar no sentido de trazer a sua imagem.
Não pode procurar um partido crescer denigrindo o outro partido. Todo cidadão consegue ver que quem fala assim é pura simplesmente para poder tentar encostar o outro. Encontre projetos sérios para que a população possa lhe acreditar, no lugar de passar dia a dia a falar mal deste ou a tentar inventar essa história contra este, contra aquele. Isso não funciona. A nossa democracia não vai crescer desta maneira. Nós queremos partidos fortes para haver alternância de governação do país. Enquanto não tivermos partidos fortes aqui, enquanto entre os partidos estarem ali a lutar para destruir o outro, no lugar de garantir com que mostre o seu desempenho